Fala aí galera, eu soltei e finalmente está na hora do Cyburst Power. E muito bem meus amigos, estou aqui para poder falar. Finalmente vou tentar voltar à rotina básica do canal. Então pela 50ª vez eu vou tentar novamente voltar a trazer vídeos diários aqui pro canal, porque esses últimos dias tá bem em falta, né? E obviamente eu não vou ter dinheiro no final do mês. Coitado do Mark, não vai receber pagamento. E muito bem meus amigos, eu quero começar aqui uma série pra gente poder começar a falar sobre os decks do formato individualmente, tá? Então a ideia é começar a falar de o máximo de decks possíveis que forem viáveis para esse formato e falar um pouco das peculiaridades entre eles. Vai rolar nesse fim de semana, se eu não estiver enganado, o continental europeu. Então de lá virão sair mais coisas, apesar de já ter rolado bastante torneios regionais. O meta tá dando uma afunilada e como vocês podem ver, o Splight não tá sendo esse bicho papão todo. Pelo menos ele não vem ganhando de assalto os torneios. Dá pra você competir, apesar de ainda considerar o Splight um dos melhores decks do formato, mas adaptações têm que ser feitas. Eu vou falar dessas coisas em cada deck individualmente, tá? Então, hoje eu quero começar falando sobre os Cybursts, basicamente o Mathmech circular turbo, porque basicamente o deck de Cyburst se resume a isso, com dois grandes decks nesse momento, que é o Mathmech puro e o Mathmech com Ignister e a variantes, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa carta que é quebrada e vem pra mudar o jogo definitivamente, porque o assunto é esse meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui tem uma decklist standard que eu coloquei de Mathmech. Essa decklist é totalmente baseada na decklist que o João Carreira usou pra ganhar o torneio regional que teve aí no Brasil, né? E aí, além dessa decklist aqui do deck de deck de Mathmech puro, tem as variações do Cold Talker, né? Que a galera também pode tentar usar. Bom, mas enfim, as vertentes do deck de Mathmech basicamente consistem todas em volta do circular. E aí se você usa o circular em outro deck de Cyburst, você tem que usar um pack de Mathmech, porque é isso que faz o circular girar. E o circular é uma carta tão boa que vale a pena você fazer todo o esforço possível para conseguir usar ela. Os decks de Cybursts, como todo mundo já sabe, eu já falei algumas vezes do deck de Cyburst, como por exemplo, nesse vídeo aqui, que você pode ver aqui em cima, eu falei sobre a mecânica esquecida dos Cybursts e como eles eram um deck com a dinâmica muito boa, mas que era muito esquecida e que faltava um empurrão maneiro para que eles pudessem ser coisas jogáveis. Eles podiam se diferenciar dos demais decks, que se consiste em fazer um monte de summon, e os decks de Cybursts fazem isso, fazem um monte de summon, mas em suma eles não têm onde chegar. Se você pega aquele deck de Cold Talker, aquele deck do protagonista do último anime que teve, o deck faz muito summon e não tem onde chegar. É jogadas feitas para render enredo para o anime, jogadas de anime, fazer um monte de summon e não ter onde chegar. Claramente não funciona no mundo real. O Salamangreat era o deck de Cyburst que tinha uma boa camada de jogadas, mas que ainda assim foi competitivo, por ter uma dinâmica que os Cybursts têm. Jogada com poucas cartas, uma engine redonda, resiliente, que pega sempre follow, ela não interage por si só e tem espaço para uma porrada de tech. O Salamangreat se destacava dos demais porque eles tinham Spell Traps buscáveis. Os demais decks não tinham. Daí veio cartas para fazer isso por Marincess e agora veio a carta para fazer isso com a engine de Mathmech. O Ignister não tem isso, mas o Mathmech tenta suprir isso no Ignister, tá? Então é muito forte o que o circular faz, certo? Beleza, então agora vamos tentar entender um pouco do conceito do deck. O que o deck de Mathmech tem de bom e como ele está posicionado no formato. Basicamente, o Mathmech circular, essa altura todo mundo já sabe o que ele faz. Já teve um vídeo que eu fiz aqui, ó, quando ele foi anunciado, falando quanto essa carta era absurda, absurda mesmo. Mas, basicamente, ele é o coração do deck. O Mathmech consiste em você fazer uma jogada que, em suma, você não vai passar exatamente como uma interação de fato, no contexto geral da palavra. A jogada de Mathmech consiste, basicamente, em você pegar a Super Fatório. A Super Fatório é uma trap, que é como se fosse a trap de Tri-Brigade Revolt. Ela vai poder invocar 3 Mathmech no teu cemitério, até 3, né? E aí você vai poder escolher fazer um Synchro Mathmech usando os monstros que você controla, e aí os monstros voltam pro fundo do deck, ou fazer um Exceed Mathmech usando todos os monstros que você invocou pelo efeito da Super Fatório. É só isso. Qual é a dinâmica? Você vai poder chegar no Laplacian, esse é o objetivo final, né? Chega no Laplacian, o Laplacian ele é feito com 3 monstros de nível 4, então você vai invocar 3 Mathmech com Super Fatório, e aí, se Mathmech você controla é destruído por efeito,
Você pode deixar uma outra carta no lugar, beleza. Se esse card é Exceed invocado, então é um trigger de summon, você pode taxar até 3 materiais dele para poder ativar qualquer um desses efeitos. Você não pode escolher o mesmo efeito, enfim, foda-se. Você vai poder mandar uma carta da mão do oponente pro cemitério, você vai poder mandar um monstro que te controla pro cemitério e você vai poder mandar uma Spell Trap que te controla pro cemitério. Então você pode ativar esses 3 efeitos de uma vez, detachando 3 materiais no trigger do summon dele. Então você vai poder dar o Super Fatório vai invocar os bichos, vai fazer o Laplacia vai dar esse efeito e tirar uma da mão do cara, um monstro do campo do cara e se ele tiver ainda uma Spell Trap. Mas não é só isso, porque você tem o Diameter. Diameter esse que foi um suporte que o Mathmech já recebeu em 2020, se eu não estiver enganado, e quando ele é norma invocado, você pode escolher um nível 4 Cyburst no teu cemitério e invocar pro campo, mas o Mathmech que foi feito usando o Diameter como material, ganha esse efeito naquele turno, que é uma vez por turno, durante o turno que essa carta foi Special, ou seja, o Synchro ou o Exceed que usou o Diameter como material. Quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, você pode negar o efeito. Ele nega Spell Traps também, uma carta ou efeito foi ativado. Então você pode negar efeito de monstro, pode negar ativação de trap ou efeito de trap também, Spell Traps no geral. E o Diameter dá esse poder, porque você vai fazer o Laplacia usando o Diameter como material. Esse é o grande objetivo. E tudo isso fica muito mais fácil por causa do circular. O circular passa a ser o one card play para poder chegar nisso, tá? Então, para te dar um exemplo, eu vou pegar aqui, eu separei algumas jogadas e agora eu não lembro em qual dessas jogadas é que tá o one card play do Mathmech. Eu acho que é aqui. Deixa eu tentar dar um fast forwardzinho aqui, que volta as cartas pro deck, e aí nós pegamos só o circular. O circular dá efeito na tua mão, entra por Special e manda o Sigma. O Sigma tem o efeito que na mão ou no cemitério, que se você não controla monstro nesta Monster Zone, ele pode voltar, ele pode ser invocado, da mão ou cemitério. Então nesse caso você invoca ele, você vai poder juntar os dois, você dá efeito do circular, porque quando o Mathmech é invocado enquanto ele tá face up, você pode buscar uma Spell Trap Mathmech. Você vai pegar geralmente o Super Fatório e é aqui que tudo começa a ficar legal, porque o Cyburst não tem muito onde chegar, o Mathmech tem, por causa do Super Fatório, e você pega ele com o circular. Então você tem a parada corrigindo a deficiência de Cyburst que eu falei lá no meu outro vídeo. Interagir com Spell Traps. E o circular é Starter, Extender e busca defesa via engine. Isso é absurdamente forte. Além de facilitar o caminho para você poder fazer a interação, porque o Super Fatório sem a comida dele não é nada. Enfim, você vai poder fazer isso aqui, daí você vai juntar, fazer um Exceed, faz o Alabertian, que pode deixar 2 monstros estadiais, poder buscar uma carta Mathmech do deck. Você pega o Diameter, que quando é invocado, invoca um Cyburst nível 4 do cemitério, você invoca qualquer um dos dois aí, junta, você faz o Wicked, vai dar efeito aqui do Alabertian, por exemplo, tributa ele, invoca o bicho do cemitério, dá efeito do Wicked, para poder buscar uma carta, né? Você pega aqui o Diameter, beleza? Que é o follow-up nessa play que você já deu normal summon, e aqui você simplesmente faz um Hit Soul. Hit Soul vai dar efeito, vai poder pagar 1000 e comprar uma carta, compra uma carta aí, seta, passa o turno, no turno do oponente você dá de novo o efeito Hit Soul e compra mais uma carta. Beleza, a ideia é só essa, o Hit Soul comprando 2 e o Super Fatório fazendo o Laplacia, mandando uma da mão do oponente pro cemitério, do campo do oponente pro cemitério e tendo o Omni Negate do Diameter, além da potenciais Hand Traps, já que essa jogada foi construída com uma carta, tá? Esse é o poder do Mathmech circular no deck. Ele potencializa tudo. Enfim, voltando pro deck, agora, por que é interessante? O que pode ser interessante usar ele? Bom, tem uma tônica nesse formato que você precisa ter muitas camadas de jogada e esse é o básico, você precisa conseguir passar por cima de hand traps, porque tem um paradoxo em volta do formato, que é, todo mundo tá usando muita hand trap. Porém, o teu deck, para ser de fato real no formato, você vai ter que escolher alguns lados. Ou você vai escolher abordagens de blowout, ou você vai escolher de cartas go in cycle, digamos assim, ou você vai escolher a abordagem de hand traps. O meio termo entre eles é horrível, apesar de ter resultados com isso, mas, cara, os resultados não... É impressionante como... Caralho, é bizarro. Se você estuda o Yu-Gi-Oh!, você começa a ver que nada faz sentido. E quanto mais você pensa sobre isso, pior é. Porque você vê cada imbecilidade acontecendo no mundo que é inexplicável. Unir essas duas coisas é muito ruim. E pra fazer um deck com hand traps, é pra ter pelo menos 15 hand traps. Pelo menos 15 hand traps no teu deck. O que significa usar hand trap no formato hoje? Você não pode comprar uma hand trap. Ela não é suficiente. Então, volta no argumento inicial. O deck tem que ter resiliência para jogar para cima das hand traps. E todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Então, com essa resiliência, uma hand trap não é suficiente. E usar 9, 10, 12 hand traps, a chance de vir 2 na tua mão é bem baixa. Geralmente vai vir uma, mas uma não é suficiente. As hand traps passaram a ser cartas de combo. Você precisa ter combinações dela, mais de uma na tua mão. E aí,
Quando você usa um número de 15, você tem um número legal de hand traps pra vir duas na tua mão. E aí você usa o combo das cartas mais orientadas pro formato. Você precisa abrir combinação dela, porque sozinha elas não funcionam. E o Math Mech consegue jogar em volta dessas hand traps também. Então isso é bom e ao mesmo tempo ele consegue usar mais de 15 hand traps. Isso também é muito bom, enquanto é consistente. Qual que é o problema do Math Mech? Além de, enfim, várias coisas. O circular você bem depende do circular. Você consegue chegar no circular com outras cartas aqui e tal, mas aí a jogada fica mais fraca. Se você tem um circular, geralmente você começa com o circular, tá? Geralmente você começa com ele. Mas, por isso que usa-se Silent Mine, além de Small World, além do próprio cara aqui, né? O próprio circular. E aí você consegue, com a jogada, chegar no Alabert, o Alabert chega no circular, e aí depois você busca Spell Trap pra ter mais volume de jogo, por exemplo. Uma coisa que o circular te dá também, além de tudo, é jogada em volta de uma das deficiências primordiais do deck de Cyberse, que é Nibiru. Porque se eu tenho um Super Fatório com Diameter no cemitério, show, eu já tenho a interação no meu deck. Eu não vou ter duas cartas compradas com Hit Soul, mas tudo bem, porque eu tenho o que eu preciso, fiz com uma carta, tenho 4 cartas na mão, tenho um Super Fatório setado, já tenho uma interação. Então é bem bom. Qual o problema? O Tiara Laments é um deck no formato, e o Math Mech não é um deck popular o suficiente a ponto de orientar o formato em volta dele. Então, você acaba tomando coisa de tabela. Então a Super Fatório, como o Revolt, passa a ser uma carta bem visada, e aí você acaba tomando Bellis e principalmente Crows. Porque quando você toma o Crow no Super Fatório, o cara vai invocar só 2, você tira o Diameter do cemitério dele, o cara invoca 2 do cemitério dele, faz um Alabert aleatório que, beleza, ele pode... Cadê, ó? Beleza, você faz um... Você vai ter que fazer um Alabert. E ele não tá com o Diameter de material, então ele não é negação, basicamente você comeu a interação do cara. E aí ele passa a ficar estático. E ele não te põe pressão nenhuma. Basicamente, essa é uma fraqueza muito ruim. Muito ruim. Que a depender da popularidade do Tiara e das cartas usadas contra ele, sendo essas duas aqui as principais, você começa a ficar um pouco zoado pra trás, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem alguns inimigos bem definidos e você pode tentar atacar eles, tá? E o Math Mech é um deck bem interessante. Outra parada que a gente pode pensar em volta dele também, não é só o One Card Play. Por exemplo, tem essa jogadinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, que você consegue fazer com 2 cartas pra tentar aumentar o teto da jogada. Você precisa do circular e de um extender qualquer. Eu peguei o Subtraction aqui. Você vai dar efeito do circular, dump, joga fora o Sigma, dá efeito do Sigma, volta, dá efeito do circular, pega o Super Fatório de novo, e aqui você vai poder fazer o Alabert, e você vai colocar o teu teto lá pra cima. E aí você vai dar efeito do Alabert, ao invés de você pegar um monstro, você pode pegar a Induction aqui, tá? A Induction é a outra trap do Math Mech, que ela é o seguinte: todo Cyberse que você controla ganha 500 de ataque, irrelevante, mas se você controla um Math Mech monstro, você pode mandar esse Face Up card do campo pro cemitério e escolher uma carta que ele controla. Destrua. Dentre outras coisas, ela é out pra Mystic Mine também. Enfim, e agora você tem, além do Super Fatório de interação, você tem a Induction também. Mas de nada adianta se a gente não jogar, né? Quer dizer, adianta, mas vamos tentar jogar um pouco mais. Você vai poder invocar o Subtraction da mão, né? Porque ele pode dar alvo em Face Up monstro no campo. Você não pode fazer som mais certo de Cyberse, e aí o bicho perde ataque, foda-se. Enfim, vai dar efeito do Alabert, vai tributar ele pra poder invocar um Cyberse do cemitério, invocou qualquer porra aí, invoca o Sigma. Aí você vai fazer aquela jogadinha de Link Devolt, Link Disciple, né? Você vai fazer o Disciple aqui, junto o outro, faz o Devolt, dá o efeito do Disciple, tributa o bichinho embaixo dele, compra uma. Como eu fiz essa jogada com 2 cartas e essas cartas eu busquei, essa draw não importa, mas eu tenho 3 outras cartas na minha mão, porque essa é uma jogada de 2 cartas. Então essa draw pode fazer diferença para eu filtrar e ficar com cartas melhores. Enfim, com isso eu dou o efeito do bichinho que foi tributado, cria 2 tokens, e aqui eu acho que eu enlouqueço um pouco na jogada que eu vou fazer, mas vai dar certo. Você faz o Wicked aqui no caso, você junta o outro bicho, faz um Linguribo, por exemplo, só para poder trigar o Wicked, que vai dar efeito para poder buscar o Diameter, que nesse turno não fiz normal sumo, já que o circular faz o favor de ser special, né? Você vai dar normal sumo Diameter, efeito, trazer um Cyberse do cemitério. Esse Cyberse pode ser qualquer um. Você vai juntar ali o Linguribo e o outro bicho pra poder fazer o Splash Mage, que é feito com 2 Cyberses, né? Então o Linguribo e o menino aqui tá dentro dos padrões. Se eu tiver feito combo errado, por favor, me corrija nos comentários. Enfim, próximo passo do efeito do Splash, invoca o bicho do cemitério. Lembrando que eu não posso fazer monstro de Link 3 ou acima por causa do efeito do Devolt, né? Então eu tô locado em poder fazer só sumos de Link 2 ou Link 1. Enfim, você invoca aqui o Diameter, daí você junta os 2 bichinhos ali e faz uma IP. Esse é o combo. Daí você vai setar 2 e passar o turno. Não tem um follow-up nessa jogada, mas olha, ela é forte. Porque agora você vai passar o turno pro oponente, a IP no turno do oponente vai poder dar efeito. E como eu tenho 3 cartas na minha mão ainda, eu tenho a opção de fazer uma Apollo para 2 ou fazer o Unicórnio, voltando, dando bounce numa Kit ou em um normal sumo de Splite, o que é bom pra caramba. Ou eu dou a Revolt, enfim, tanto faz. Enfim, ou eu dou a Induction, tanto faz. Enfim, resolvi passar com a Polusa. Isso quando um monstro é invocado na seta do Wicked. O Wicked dá efeito e pega o Diameter. Então eu disse que não tinha follow-up, agora eu tenho. Beleza, e ainda me sobram 2 interações, porque eu posso... 3 interações, né? Porque eu dou o efeito aqui da Super Fatório, invoco o Laplacian, né?
faz o Laplace vai dar efeito, vai detachar 2, tira uma da mão do oponente, tira uma do campo dele. E aí eu ainda tenho a negação do Diameter aqui vinculada ao Laplace. O Diameter não precisa estar com material pra dar a negação pro monstro, tá? E aí ainda tenho a Induction, que eu posso dar o efeito dela, jogar ela fora e mandar destruir uma carta que o oponente controla, certo? Então isso aqui é um teto bem alto com follow-up, é uma jogada muito boa. Então como vocês puderam ver, o Mathmech tem pontos muito interessantes a favor dele. Muito interessantes. Usa espaço, tem espaço pra tech, o deck é agressivo. E o deck é relativamente consciente. Qual o problema? O que me incomoda muito nesse deck? Você não tem jogadas individuais muito boas, porque essa tua jogada individual é só o circular, como você pôde ver. Ela é boa, E assim, tem uns outros bichinhos aqui e tal, mas... caralho, é que fora que a jogada sem um circular fica muito zoada. Você fica com o Mathmech antigo, o Mathmech antigo é uma bosta. Tá? Basicamente é isso. Então é bem circular dependente, bem circular dependente, mas ainda assim é um deck com potencial muito bom. Agora, eu vou falar de outro deck com essa engine, que no caso é o Ignister, né? Essa estou pegando a decklist que o Rapsodo mostrou lá no vídeo do Height. E o combo também é bem parecido, tá? Então o Ignister, qual é a diferença dele? Bom, ele tem os pontos positivos do Ignister. O problema é que nesse tipo de abordagem eu começo a me perder um pouco. Dá pra otimizar. Mas pra jogar com esse deck aqui, acho eu, inicialmente, que não é pra usar esse deck como sendo um Ignister. Eu acho que esse é um dos caminhos mais fáceis pra você se fuder. É pra usar ele como sendo um deck de Cyburst. É pra usar ele como sendo um deck de Mathmech Turbo. Pra ser um deck de Circular Turbo. E por que você usa isso no uso Mathmech? Bom, porque aqui você tem muito mais camadas de jogadas que forçam a interação do oponente. Então eu tenho muito mais cartas que sozinho fazem coisas. Geral, eu acho que tem que usar mais dessa spell, mas eu não tenho certeza. E eu não sei se a engine de Mathmech tem que ser tão grande. Mas é só pra dar um exemplo e pra mostrar o combo. E de novo, você precisa ter um bom número de trap. Talvez essa decklist esteja um pouco descalibrada, né? Mas dá pra corrigir ela e ao invés de fazer jogada usando o Arrival da vida, por exemplo, e esse Damar escroto aqui, talvez tenha que fazer uma outra parada. Mas é só pra te mostrar umas coisinhas em volta dela, tá? Porque pode ser interessante também usar isso aqui. De novo, pela quantidade de camadas que você consegue fazer, e esse deck é mais forte, tá? O Mathmech parece ser mais pé no chão, esse aqui é mais forte e explosivo. Apesar de ainda o Mathmech circular ser um diferencial, ainda você joga de Ignister normalmente, e você já tinha onde chegar de Ignister sem o circular. E basicamente não mudou, mas o circular te dá a jogada de Mathmech no deck de Ignister, ou seja, interação via Spell Trap, que é algo que o Ignister deveria ter, porque você tem um Picari que busca Spell Trap, mas ele não tem, até o momento, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tem uma jogadinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é... Ih, rapaz. Ah, não, isso aqui eu já mostrei, né? Vamos tentar mostrar essa jogadinha aqui, eu não sei qual delas é essa aqui. Ah, isso aqui é a jogada com uma carta. Por que pode ser interessante também? O Ignister, ele tem as paradas do Ignister, mas ele vira Mathmech. Isso é muito relevante e importante pro deck, tá? Então você dá normal summon AX, efeito, pode pegar um Picari, junta, faz o Dark Infante, pega o campo, vai ativar o campo, vai poder invocar esse Picari da mão, dá efeito Picari, pega o Imitio, dá o Imitio, revela o Dark Templar, pega o Doyon, beleza? Você vai juntar, fazer uma jogada clássica, faz o Wicked, dá efeito do bicho, invoca na seta, o Wicked efeito, Doyon efeito, pega de volta o AX pra mão e pega o Bururu do deck pra mão. Juntou, vai fazer o Splash. Geralmente é melhor fazer o Transcode aqui, pro Splash ficar de push pra depois, ou se não for push, ele vira Hit Soul depois. Mas nessa jogada precisa ser dessa forma, tá? Porque eu vou precisar de um monstro não link pra poder continuar a minha jogada. Dá efeito da land, invoca aqui o Bururu Dump. Nessa jogada eu vou mostrar como se fosse um Ignister de fato, tá? Então você builda o Damari. E aí o Doyon tinha caído no cemitério em algum ponto, eu esqueci de pegar o Emit pra mão, que é follow-up, né? Você dá efeito do Splash agora, invoca o Picard do cemitério, junta, faz o cavalo. E esse cavalo ele significa também que eu tenho interrupção extra no turno do oponente, porque se uma carta minha morre, eu volto uma carta do oponente pro deck dele. Agora, como o Bururu for usado com material, você vai invocar o Picari vai dar efeito e vai igualar o nível de 2 Ignister no campo. E aí você iguala, né? Os dois ficam nível 4 e você põe o cavalo como nível 4 também. Você faz agora o Alabertian. O Alabertian pode dar efeito, detacha aí, e aí você pode pegar o circular do deck pra mão. Show? Show. Beleza. Esse circular na mão, agora você vai poder dar o efeito dele. Dump. E aqui você vai mirar o Nabla. Isso é um pouco estranho, mas você vai mirar o Nabla. Beleza? Não sei se é bom usar o Nabla, tá? Mas é uma opção. Você vai dar... Por quê? Porque a Super Fatório é boa, mas eu quero ter o Diameter como material, tá? E precisa ter 3 Mathmech no cemitério pra Super Fatório ser boa. Então eu dou efeito do Alabertian, tributa, invoco o Nabla. Daí agora você dá efeito do Nabla, tributa. Opa, o circular dá efeito, porque o Mathmech entrou no campo, né? Pega o Super Fatório. Dá efeito do Nabla, tributa ele, invoco o Diameter. E aí, beleza, eu já cheguei onde eu queria. Eu tenho um Super Fatório, eu tenho o Diameter no cemitério, que eu vou jogar em breve. E consigo fazer o Laplace fazendo a mesma coisa que eu falei antes com a jogada de Mathmech. Já tenho jogado de Mathmech. Agora vamos jogar de Ignister,
beleza? Então você junta todo mundo ali e faz o Templar, que é feito com 3 monstros com nomes diferentes. Agora você dá efeito da Land, invoca aqui o meninão, triga o Templar, invoca todo mundo e junta e faz o Dark Tempo, o Arrival, seta a Superfatório e passa. É uma tentativa de jogada que você tem, e aí você tem o Damari negando alguma coisa, tem o Indy Pegasus, tem o Superfatório e tem um bicho difícil de tirar. Não sei se ele é muito bom no formato, mas é uma opção. A outra opção é essa jogadinha aqui também, que você pode fazer com esse deck de Ignister e circular, né? Você vai poder dar o efeito do circular da mão, Milo Sigma, invoca aí, é jogada básica, né? Pega a Trap, junta, faz aí o Alabertian, pega o Addiction, que é um Extender. Aí você vai dar o efeito do Addiction, invoca, junta, faz um Wicked, e aí dá normal sumo do Ashish. Você vai dar o efeito do Ashish, pegar o Picari, Link Shoukan, faz o Infante efeito, Wicked efeito, pega Bururu, pega o campo, junta os dois, vai poder fazer Link Shoukan aqui, e agora você faz o Transcode, né? Invoca o Picari da mão, Picari efeito, vai poder pegar aí o Reborn, dá o efeito do Transcode, volta o bicho, e aí você faz o Arrival, né? O Arrival 3 mais monstros com um diferente, a soma do hate, do unique hate tem que ser 6, né? Beleza? Então agora você vai ter que começar a jogar de novo, né? Invoca o Bururu Dump, joga fora o Damari, dá o Reborn, invoca o Picari, junta os dois, faz o cavalo efeito, cavalo não, é Bururu efeito, invoca o bicho de volta, junta os dois, faz o Splash efeito, traz de volta o menino, junta, faz Hit Soul efeito, compra uma carta, seta Superfatório e vai. Turno do oponente, Hit Soul efeito, compra mais uma carta. Beleza, tem 2 cartas na mão agora, né? Essa jogada fica construída com 2, então tem 3 outras cartas na minha mão. Tem um Superfatório, tem um Hit Soul, tem esse bicho, tem um Damari, tem um cavalo no cemitério. É isso. São jogadas bem sólidas, tá? Bem sólidas, fracas pra algumas coisas, como de Biru, por exemplo. Sim. Mas aí, qual é o melhor? Eu acho que nesse momento o deck de Mathmech é mais interessante de se usar. Se for usar o Ignister, creio eu ainda não vi pessoas jogando com deck nesses moldes, mas creio que não seja um deck de Ignister. Não tenha que ser um deck de Ignister, tem que ser um deck de Mathmech. Turbo, tem que ser um deck de circular turbo. E por que é melhor usar ele do que usar o outro? Bom, porque aqui você tem jogadas mais standalone, esses bichos são one card play absurdos e eles chegam no circular também via engine, tá? Então eu acho que vale a pena ficar de olho. Mas enfim, o balanço geral é que o Mathmech é um deck competidor muito bom, com certeza ele tá ali no bolo Tier 1, eu não sei se, como eu já disse, a Tier List perdeu força faz tempo. Não faz mais sentido ter Tier List, mas esse aqui tá no topo do competitivo e ele é um dos decks potencialmente melhores para você usar dentro do formato do ICS do Brasil, até porque de todos ele é o mais baratinho, tá? E isso com certeza vai fazer esse deck bombar mesmo. Tem várias outras peculiaridadezinhas como o Small World, que você pode transformar jogada em Hand Trap em jogada, tem várias coisas diferentes. O circular é primordial, então você tem que transformar Hand Trap em circular também, pra você conseguir ganhar o jogo, senão você não consegue. Enfim. Mas galera, resumidamente, é isso. Diz aí o que você gostou, próximo deck que você quer ver. É isso aí, valeu, falou e até mais.